Sejam muito bem-vindos ao programa Saúde Financeira com Flávia Alves. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, Adriano Oliveira, ele que tem um histórico na área do esporte, voltado com um olhar educacional, vem fazendo a diferença hoje em meio aos profissionais que adentram a esse universo, aos jovens, falando um pouco sobre saúde financeira, que é o que falamos aqui, educação, que é o que muitos de nós necessitamos quando se fala de finanças. E ele vem desenvolvendo um trabalho lindo e hoje ele estará aqui conosco, compartilhando insights poderosos e você não pode perder. Vem com a gente, aproveita esse momento agora que nós vamos para o intervalo rapidinho e já manda um direct para aquela pessoa que você sabe que gosta de esportes, que também precisa ter esse olhar para esse universo de finanças e vem com a gente. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente e compartilhe. Se inscreva no nosso YouTube, Flávia Alves Investimentos e da Elo TV, para que você seja avisado sempre que a gente tem aqui novidades para você. A gente vai para o intervalo e volta já já com Adriano Oliveira. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta. Programa Saúde Financeira com Flávia Alves e hoje estamos aqui com Adriano Oliveira, onde vamos falar muito sobre a questão do esporte e como que a educação financeira, como que a saúde financeira é importante nessa área. Apresento para vocês, com muita honra, Adriano Oliveira, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra recebê-lo aqui. Boa tarde, Flávia. Que bom que deu certo, né? Sim! Depois de tantos reagendamentos, não é verdade? Gente, já tem meses que eu estou tentando. Desde julho, né? Exato, desde julho, que a gente está tentando bater as agendas para que ele esteja aqui sentado conosco, trazendo para a gente um pouquinho da história, da trajetória profissional dele e de todo o conhecimento que ele tem também. É um colega, é um parceiro da DSOP, ele é sócio executivo, assim como eu, e a gente vem trocando já figurinhas, não é de hoje, já muitos insights poderosos. E graças a Deus, hoje estamos aqui com ele para compartilhar com você, aí do outro lado, um pouquinho dessa expertise que ele traz, da história, da trajetória tão linda e de um trabalho maravilhoso que ele vem desempenhando. Seja muito bem-vindo. Fala um pouquinho para nossa galera que nos segue aqui, que está acompanhando com a gente ou que vai assistir depois. Quem é Adriano Oliveira? Bom, mais uma vez, né, é um privilégio, é uma honra, né, pertencer e estar aqui nesse programa, né, que vem crescendo cada vez mais. Eu acompanho, assisto. Né, eu vejo você lá. Eu sempre estou lá, né, comentando, porque é muito importante, né, Flávia, falar do Adriano, né, não tem como falar antes, né, o Adriano, filho de Deus. Né, então, isso aí acho que é uma das premissas. Então, quando você sabe quem você é, né, qual é o seu propósito e para onde você vai, tudo acaba ficando mais fácil, né? Então, sou filho de Deus, filho do Carlos e da Antônia, né? O Carlos em memória, né? Perdi meu pai em 2009. Esposo, irmão da Adriana, irmão do Carlos Júnior, né? Esposo da Elaine Oliveira, que está me assistindo. Inclusive, essa semana aqui no dia 8 de outubro, nós fizemos 29 anos de casado. Parabéns! Parabéns para nós, amor. Parabéns ao casal. Pra você. Deus abençoe. Tamo junto. Pai, né? Sou pai do Henrique, da Ellen e da Heloísa. Então, eu inicio a minha jornada, né? Pelo menos na minha época, com 8 anos de idade eu já começo a trabalhar, então isso era uma das premissas que meu pai tinha, né, de tirar da rua, então esse era o foco, e eu tenho acesso ao esporte com 8 anos de idade.
né, trabalho e o primeiro esporte que eu pratico é o karatê, olha só. Ah, foi o karatê, não foi o Karatê. futebol? Não, foi nada, Olha foi nada. isso. Então foi o karatê. Então o karatê ele me trouxe, né, muita resiliência, acabei ficando ali em torno de 5 anos, né? E aí depois eu inicio a minha trajetória no futebol. Então participo de um projeto esportivo social, Que né? idade você tinha nessa época? Na minha comunidade, onde eu nasci, né? Eu nasci em Guarulhos, né? Sou guarulhense. Alguns acham que, né, pelo fato de eu ter jogado em alguns times aí, acabam colocando alguns rótulos, mas eu sou guarulhense, né? Começo com 13 anos de idade. Certo. 13 anos de idade, eu vou participar desse projeto esportivo social, que é uma das coisas que eu também... É uma das veias, né, daquilo que a gente acaba sempre falando, com um sonho, né? E aí, numa conversa, né, em casa, a minha mãe lá lavando louça, a gente entendia um pouco o primogênito, né? Entende um pouco do desafio, né? Da dificuldade do dia a dia. E aí eu simplesmente viro para ela e falo que eu vou me tornar um jogador profissional, né, de futebol, e que eu ia jogar na Europa. Olha só, bem audacioso, né? E aí até mais para frente a gente vai estar falando da questão da metodologia, da importância do sonho, da declaração da palavra. Sim, as palavras elas têm poder. E as pessoas, muitas pessoas não têm noção É verdade. de quando a gente fala e quando criança a gente sonha com muitas coisas. É verdade. E às vezes a gente é tolhido pelo adulto. Sim. Imagina que você vai fazer isso. Cara, você não sabe o poder que tem viajando, o sonho de né? uma criança. Não censure, porque você pode sim realizar. E tem poder quando você decreta. Quando você fala, você está decretando. Com certeza, é um decreto, né? Tanto é que existe até um livro milenar que fala, né? Tudo aquilo que eu e você declarar acontecerá. Sim. Ponto. Sim. É uma verdade Se absoluta. você focar e partir para a ação, o poder que você tem de cocriar aquela realidade que você manifestou, que é manifestação. Sim. No poder da palavra você manifesta. Se você vai para a ação, você concretiza. Que é o cocriar, que eu amo tanto de falar essa palavra, cocriar. Porque eu falo que eu cocrio com Deus. Tá certo. Eu sonho, eu falo e eu parto para a ação. E Deus coloca a bênção. Então a gente realiza. Então eu cocrio com Deus, ele me dá o poder. A partir do momento que eu tomo a ação e ele coloca a bênção, cara, ninguém segura. Acabou. É realidade. É uma verdade absoluta. O sonho se torna realidade. Você manifesta isso na matéria. Exatamente. E aí eu me torno um atleta profissional do futebol com 18 anos de idade, né? Na cidade de Rio Claro. Olha isso! Lá no Belo Clube. E aí tem algumas experiências, né? Vou para fora. Você foi realmente? Exatamente, fui. Realizei. Olha isso, gente, que top! Realizei. Eu tô falando que quando a gente manifesta e a gente parte para ação, a gente realiza. Realizei. Isso é lindo. E aí com 19 anos eu estava na Macedônia, né? Atuei lá por 6 meses. E essa minha esposa hoje era minha namorada na época, né? Ela ficou no Brasil. E aí eu venho pro Brasil. E aí é uma das coisas que eu acabo falando com o trabalho que eu faço junto nos clubes, com os jovens, a questão de você pular largada, né? Ou seja, você queima a largada. Então eu acabei queimando a largada e essa largada hoje se chama Henrique e tem 26 anos. Ai, engravidaram! Exatamente! Sério! É importante colocar na mesa. Sim, sabe? Porque isso acontece com muitas pessoas. Principalmente atletas. Exato. E aí, quando você queima a largada e a consequência ela se realiza, você tem que assumir. As consequências. E muitas vezes esse assumir, ele te gera uma série de consequências e decisões que você vai ter que tomar com relação à sua vida presente e futura. Principalmente sonho, né? E principalmente sonhos. Porque ali agora você tem uma responsabilidade. A consequência vai te gerar uma responsabilidade que você vai precisar assumir nesse determinado momento da vida. É verdade. E aí, né, eu tenho que tomar uma decisão e naquele momento, naquele período, né, hoje tá um pouquinho mais fácil, mas aí eu vou trazer os dados aqui para a gente poder ter uma noção mais aprofundada. Mas nós não ganhávamos dinheiro, né? Então é uma minoria que ganha. Sim. Eu vou trazer esses dados, mas só como spoiler, eu tive que abandonar.
Porque eu tinha uma família agora, né? Uma criança para sustentar, e eu tinha que tomar uma decisão. E o que eu estava fazendo não me remunerava ao ponto de, né, suportar a responsabilidade de um pai de família. Estar colocando um filho no mundo. Exatamente. Então, isso aí é importante a gente colocar. né? Muito importante colocar, porque a gente está falando aqui de saúde financeira. E a saúde financeira, ela abrange uma família. Com certeza. E a sua família estava nascendo naquele momento. Né? Você estava se unindo à sua esposa em virtude de um filho que estava para chegar. Exato. E o quanto que a finanças determina esse momento. Você precisava de ter o sustento financeiro para poder assumir essa responsabilidade, coisa que naquele momento que você estava tendo uma oportunidade no exterior de começar uma carreira profissional voltada para o esporte, ainda não estava te trazendo o suficiente para sustentar essa família e esse filho que estava para chegar. Exatamente. Exatamente. E aí teve que ser interrompida, né? Então, mais ou menos, são essas a questão. Esse é o Adriano. Cara. Né? Esse é o Adriano, só como introdução e deixar aí um gostinho de quero mais. Esse é o Adriano. É isso aí, gente. É vida real o que a gente traz aqui. O que eu falo para vocês é que cada convidado, ele traz preciosidades, reflexões da vida real relacionada com o financeiro, que é uma realidade de todos nós. Todo mundo vivencia. E não é diferente porque é o Adriano ou outro convidado que eu trago aqui. O que a gente traz é a realidade. A gente não mascara a realidade. Cada convidado traz a sua verdade, o que vivenciou e compartilha aqui com a gente para um momento de reflexão, porque o que ele passou pode ter outros profissionais do esporte passando nesse exato momento. Com certeza. Essa é a ideia. E essa é a ideia. É da gente parar um momento para entender qual foi a trajetória dele, quais foram os impactos que ele teve ao longo dessa trajetória, como que a questão financeira envolveu a vida dele até esse presente momento e compartilhar para que a gente possa trazer insights poderosos para reflexão e para crescimento, porque aqui compartilhando a gente cresce e a gente evolui juntos. Né? É uma troca muito bacana. Bom, Adriano, o que o esporte significa na sua vida e qual foi a principal transformação que ela trouxe para você? Bom, Flávia, o que significa, né, na minha visão, ele dá acessos. Então, ele dá acessos. Então, mesmo eu, numa realidade lá, né, com 8 anos de idade, trabalhando e tal, então o esporte, ele me inseriu dentro de um ambiente, porque não tem jeito, o ambiente, ele te modela. Sim. Então, quando você tem esse acesso, né, a esse ambiente esportivo e te dá te coloca num ambiente de crescimento e de desenvolvimento e que te conecta com pessoas que naquele momento ali, né, tá vivenciando o mesmo sonho que você, por algum motivo você se interrompe e no futuro vocês se encontram, então eu vejo hoje o esporte como uma ferramenta de transformação. Tanto é que se você for analisar, mesmo não chegando no alto rendimento, o esporte me ajudou muito. Porque depois eu vou, né, criar uma nova trajetória dentro do ambiente profissional em que eu entro em 2 grandes empresas, que aí eu fico lá durante 10 anos. Por exemplo, eu trabalhei na Yamaha Motor do Brasil, fiquei 10 anos lá. Então, só que eu entrei lá para jogar futebol. Olha só. Sério? Eu entrei lá porque é bom nós colocarmos aqui, porque o alto rendimento, existe um cenário. Só que não é porque eu não cheguei no alto rendimento, não dei sequência, que minha vida acabou. Sim. Entende? Sim. Então, tem jogos, né? Por exemplo, os Jogos Industriais do SESI, então reúne as indústrias. Tem os jogos dos metalúrgicos, também são as empresas metalúrgicas. Então, a maioria das empresas, boa parte dessas indústrias, acabam o quê? Viabilizando e contratando ex-atletas justamente porque algumas competências
no ambiente esportivo, você acaba desenvolvendo, não tem como. Sim. Como, por exemplo, a disciplina, a frustração, o trabalho em equipe, a liderança. Perfeito. Então, fazendo uma analogia, hoje você olha algumas empresas, né, que estão contratando ex-atletas profissionais para dar treinamento de vendas. Olha só, Olha que loucura. isso, gente. Alguns exemplos, né? Nós temos aí o Ricardo Oliveira, inclusive há 4 ou 5 semanas eu estava com ele, né? O Ricardo Oliveira, o Diego Ribas, o Zé Roberto. Sim. Tá entendendo? Então, dentro desse ambiente esportivo, você acaba o quê? Desenvolvendo alguns hábitos, né? Alguns comportamentos que dentro de uma empresa, né? Principalmente o espírito de liderança. São competências que são valorizadas e que quando traz para o mundo corporativo, faz toda a diferença e faz muito sentido para essas grandes empresas, corporações, trazer esses profissionais para integrar o time dentro dessa visão. Muito bacana. Gente, estou falando com vocês que aqui a gente só aprende. Eu não tinha me dado conta disso, mas é fato. São competências fundamentais e que são muito valorizadas dentro das grandes empresas hoje. Perfeito. E que se investem, né, em termos de treinamentos, dinheiro alto, quando você não tem equipe, pessoas que foram esportistas. Não que isso é errado, cara, são escolhas. Mas quando se tem isso, tem algo a mais. A competitividade, a criatividade. Então você tem que dar um jeito. Entende? Tem que pensar rápido para trazer soluções. Exatamente. Então, a parte de análise sistêmica e por aí vai. São competências, habilidades e algumas atitudes também que o profissional ele traz, ele vem com isso do esporte e que é bem empregado e bem inserido dentro do contexto. Perfeito. Gente, nós vamos para o comercial e voltamos já já. Olha só quanta coisa interessante a gente está tirando aqui de um momento de transição de carreira e ele se reinventa entrando para dentro de do mundo corporativo. Cara, top de linha. A gente volta já já. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente, compartilhe. Nós voltamos daqui a pouquinho após o comercial. Estamos de volta com o programa Saúde Financeira. Estamos aqui com a Adriana Oliveira. Gente, cada vez que eu encontro com a Adriana, ou mesmo que a gente conversa online, cara, eu só aprendo. Ele é top de linha. Eu falo com ele assim, eu gosto muito das minhas conexões,
porque são conexões riquíssimas. E eu falo o quanto que eu consigo crescer, o quanto que eu consigo aprender cada vez que a gente tem essas trocas. E ela é genuína. Por isso eu trago os meus convidados, as pessoas com as quais eu me relaciono, para compartilhar com vocês esses insights. Agora há pouco ele estava falando sobre a questão, né, que pela questão dele ter que voltar para o Brasil, deixar o esporte e ao mesmo tempo assumir, né, uma responsabilidade, que era de ser pai, casar. Ele fez uma transição de carreira, saindo desse universo dos esportes, entre aspas, indo para o mundo corporativo, porém levando com ele toda a bagagem, toda a competência, toda a habilidade, a atitude que ele tinha no esporte como a disciplina, para dentro desse universo corporativo, onde foi enxergado nele essas competências, e ali ele ficou por 10 anos desempenhando a profissão. Cara, que bacana. Eu não tinha essa percepção, e agora há pouco ele estava comentando comigo que muitos dos líderes das grandes corporações, diretores, se você for analisar o histórico desses profissionais, ou eles foram atletas na juventude, ou eles praticam algum esporte, que é o momento que eles têm ali de arejar a mente e ter insights poderosos para trazer para a área profissional. E eu falei assim, gente, eu não tinha essa visão. Mas sabe que é verdade? E aí a gente estava aqui citando algumas pessoas hoje que são aí referências, são líderes de grandes empresas, e realmente quando você pega para ver o histórico, ele tem um histórico na área do esporte, e hoje, mesmo que não seja um atleta, ele pratica isso como hobby. E isso é muito interessante, o quanto que o esporte faz a diferença na vida das pessoas. É verdade. Né? Na questão, qual que é o panorama do futebol brasileiro em 2025? E qual a sua relação direta com o dinheiro, na sua percepção? Assim, primeiro que é um mercado, vou trazer um número aí, um dado, eu gosto muito de contextualizar, porque não é a minha opinião, e sim, são dados, então contra dados, né, contra fatos não há argumentos. Não é verdade? Sim. Então, a última informação que nós temos relacionado ao PIB, né, ou seja, a participação do esporte no PIB, isso aqui foi em 2023. Nós temos um valor assim absurdo. 183 bilhões, que representa 1,69% do PIB. Então, só aí você já começa a ter uma visão totalmente focada. Por que esse universo, né, do esporte, o quanto que isso representa, né, aqui dentro do produto interno bruto. Então, esse aí é um dado. Um outro o impacto econômico, considerando que para cada R$1 investido diretamente na prática esportiva, são gerados R$23,36 adicionais ao longo de toda a cadeia produtiva. Então, mais um dado aí, né, que fortalece esse ambiente esportivo. Quando nós falamos do mercado de trabalho no esporte, então aí as coisas começam a mudar um pouco. Isso no alto rendimento. Eu vou falar aqui do futebol específico, né, que é a minha área, mas quando você olha no mercado de trabalho, então hoje no Brasil tem em torno de 30 mil atletas profissionais de futebol. 30 mil? 30 mil. Isso aí são indicadores, na CBF você consegue encontrar isso tranquilamente, certo, né? E um outro dado importante é que a temporada completa, o que é a temporada completa? Então eu tenho os estaduais, que começam em janeiro, e eu tenho o Campeonato Brasileiro, que vai até o final do ano. Sim. Tá certo? Então, quando você olha nesse universo, nesse ambiente do mercado de trabalho, são 124 equipes. Então você pega a Série A, Série B e Série C, que são 20 equipes cada uma, e na Série D são 64 equipes. Só aí, eu até fiz um cálculo meio que por cima, com 30 atletas, vão ter 3.720 atletas empregados o ano inteiro. Olha só, eu tenho 30 mil, vai ver. Vai ver. Tenho 30 mil. Só que aí não é só isso. A Copinha, em janeiro, que no aniversário de São Paulo, que afinal geralmente é no Pacaembu, né? Sim.
nós estamos falando de 128 equipes a nível nacional que vem com a sua equipe de base, né, completando ali em torno de 18 a 20 anos, que já querendo uma oportunidade no profissional. Então aqui nós estamos falando de 3.840 atletas aguardando oportunidades. Ou seja, então é um desafio. Vai afunilando e muito, Exatamente. né? Então o desafio é enorme. Só que o recado que eu tenho aqui hoje para dar é para que esses jovens que sonham um dia se tornar, tem uma quantidade de renúncias que tem que fazer, tem que se dedicar sim, só que se não der certo, tem o outro lado esportivo. Você consegue ter oportunidades. Tá aqui um exemplo. Sim. Então essa é a mensagem, entende? Que não é porque você não chegou no alto rendimento que, poxa, porque você começa a conversar na base disso aí toda quinta-feira, né? Mandar um abraço pro pessoal do Flamengo de Guarulhos, que sempre me dá a oportunidade toda quinta-feira lá na Rede Alto Tietê TV em Guarulhos, né? Eu tenho um programa e eu entrevisto a molecada. E na maioria das vezes você pergunta, e aí, né? Qual que é o outro plano? E se não der certo? Não, só tem esse plano. Então, né? Uma oportunidade para você se reinventar. Ou seja, precisamos sim fazer plano. Tá certo? A gente sempre tem que ter o plano A, o B e o C na manga. Porque se o A não der certo, o mundo não acabou por causa disso. Exatamente. Você tem que ir para o plano B. Qual é o plano B? Não deu certo o plano B? Qual que é o plano C? O que a gente não pode é parar. Estagnar. Exatamente. A gente tem que se reinventar a cada dia. Na verdade, a vida ela é feita de mudanças. A todo momento. E a todo momento. E quando a gente fala de esportes, muitas coisas podem acontecer. Inclusive, um atleta ficar impedido de exercer o que ele tanto ama porque machucou. E aí o mundo acabou por causa disso? Não. É o momento que você tem para se reinventar. Exatamente. Né? Redirecionar a sua carreira e buscar formas de você continuar com seus dons, com seus talentos. E muitas vezes você tem que descobrir talentos e dons que você nem sabe que tem. Porque até então você achava que você era bom com a bola. Exato. Entendeu? E aí você tem que olhar para dentro de si e buscar quais são esses dons e talentos para se reinventar, para que você consiga cocriar na matéria e continuar buscando aí o seu sustento, porque a gente aqui está falando de saúde financeira, né? Então, olhando, porque a gente utiliza dos nossos dons e talentos para buscar esse sustento. Exato. E se até aquele momento você, como atleta, você era bom com a bola, era o jogador de tênis e tal, e se lesiona, como que eu faço agora para buscar outras formas de me sustentar financeiramente? É descobrir novos dons e novos talentos, né? E isso aí a gente passa por diversas vezes ao longo da nossa vida. É verdade. Independente de ser atleta ou não, a gente passa por diversas vezes na vida. A gente vai para o intervalo. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente, compartilhe e voltamos já já com Adriano Oliveira. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta, Saúde Financeira com Flávia Alves, e hoje temos aqui um convidado para lá de especial, Adriano Oliveira, falando um pouquinho para a gente sobre a educação financeira voltada para os esportes. E a pergunta agora é, Adriano, por que é tão importante educação financeira na vida do esportista e inserir este conhecimento na rotina do atleta? Então, Flávia, essa aí é uma ótima pergunta, porque você lembra o quão difícil começa a funilar, como você mesmo. Sim. Né? Só que aí tem um outro dado que justifica a importância da educação financeira, porque desses 30 mil atletas, somente 5% ganham mais do que 2 salários mínimos. 2 salários mínimos? Ganha mais do que 2 salários mínimos. 5%. É muito pouco.
5%, vou repetir para você. Desses 30 mil, 5% ganha mais do que 2 salários mínimos. E 95%, né, desse público ganha até 2 salários mínimos. Então, a realidade do atleta, né, aquele que está ali no dia a dia, porque o atleta profissional, você olha aí, né, para esses caras que estão performando, né, Série A, Sim. um exemplo que nós trazemos aqui, no Brasil hoje quem ganha mais, o jogador que mais, né, que tem um salário mais alto é o Memphis, né, 3 milhões por mês. Mas existe muita realidade que é até 2 salários mínimos. Ou seja, por que é importante? Porque além de fazer essa gestão, né, dos seus recursos, porque quando você olha para esse universo, se você não se preparar, e aí eu abro esse leque, que hoje você é educadora também, Sim. é terapeuta, você sabe disso. 78 milhões de pessoas estão inadimplentes. Gente. Então vamos abrir o leque, né? Se eu tenho 78 milhões de pessoas, então a educação do comportamento financeiro é uma realidade. Isso precisa acontecer. Se você fizer pergunta para várias pessoas, né, aqui que está aqui assistindo conosco, todo mundo vai falar que é importante. Só que, de fato, na hora de realizar, de executar, meio que vai deixando para depois. Sim, as pessoas elas não querem, não gostam de olhar para esse tema, para essa necessidade na própria vida. E eu não acupo por quê? Primeiro que na escola você já não é ensinado. A minha formação, né, eu sou formado em gestão empresarial e logística, sou bacharel em administração, MBA em controladoria e finanças, né, na FGV, e pós-graduado em educação do comportamento financeiro e empreendedorismo, pela UniOeste, né, parceiro da DSAP. Mas faz 3 anos que eu tive acesso a essa metodologia, ou seja, quando se fala de educação financeira, principalmente no ambiente esportivo, já vão pensar na questão do investimento. E o investimento é um dos braços da educação financeira. Exato. E é tão importante quando você traz isso, que as pessoas, quando você fala de investimento, todo mundo quer investir. Quando você fala de se educar financeiramente, as pessoas desconversam. Elas não querem olhar para essa questão comportamental. Só que o investir, que é colocar o dinheiro a trabalhar para você e ter a renda passiva proveniente desse investimento, é a coisa mais linda de se ver. Só que ele não tem sustentabilidade se você não tiver o comportamento financeiro adequado para poder manter esse recurso que está sendo gerado proveniente dos seus investimentos. Vai entrar de um lado e vai sair do outro. E aí é onde a coisa não tem essa sustentabilidade, não se sustenta. Você ganha de um lado e perde, gasta do outro. Ganha de um lado, gasta do outro. Você não tem o fruto perpetuando, que é o resultado desse seu investimento. E aí olhar para a questão comportamental faz toda a diferença. Toda a diferença. E daqueles que ganham dinheiro, né, é importante também inserir, inclusive, no streaming, que a DSAP acaba disponibilizando, né, o maior streaming que transforma a nossa relação com o dinheiro. Esse streaming que ele está comentando é a Deflix. A Deflix é um streaming que traz um material, um conteúdo riquíssimo, não é, Adriano? Verdade. Voltado para essa parte comportamental de criancinhas de 2 anos de idade ao idoso de 102. É para toda a família. Caso vocês tenham interesse, nós temos como orientá-los, como adquirir o Deflix, e vale muito a pena. É um produto muito bem pensado pelo nosso mestre PhD, Reinaldo Domingos. O material ficou maravilhoso e vale a pena. Fica aqui a dica para vocês. Caso vocês tenham interesse, me chame lá no direct do meu Instagram, Flávia Alves Investimentos, que eu vou encaminhar para vocês. E o Adriano também vai deixar as redes sociais, ele também pode compartilhar com vocês a Deflix. Exatamente. E lá, né, eu gravo um episódio junto com o PhD, mandar um abraço pro Reinaldo, se ele estiver na audiência aí. Um abraço junto, mestre. Também, mestre. Que nós falamos a respeito do quê? O Ronaldo, ele dá um depoimento, né, que isso é mundial, não é só no Brasil. Inclusive, acaba incluindo atletas da NBA. Após a aposentadoria, daqueles que ganham dinheiro, após a aposentadoria,
Em 5 anos ele perde tudo. Sim. Porque é comportamento. Então, ele não faz, né, aquele diagnóstico, né, traz o seu eu financeiro, o padrão de vida e readequa para vivenciar aquele momento presente que ele está vivendo. E aí o que acontece? Você, como orientadora também em termos de investimento, você sabe. Dependendo daquilo que você compra, né, se você comprar passivo e não ativo, e não manter ali a sua renda, fica difícil. Fica difícil. Fica O dinheiro vai difícil. embora. O dinheiro não embora. leva desaforo. Você, ao invés de comprar ativos que te gerem renda, você está comprando só passivos que vai demandar o seu recurso financeiro. É só despesa, só despesa, só despesa. Como que você prospera dessa forma? Não prospera. Não prospera. O dinheiro chega, o dinheiro vai embora. O dinheiro chega, o dinheiro vai embora. Por quê? Porque você comprou mais passivos do que ativos. Exatamente. Então, tá lá dentro desse stream. Quem quiser adquirir, né, a Flávia já deu a orientação. Então, por isso, da importância da educação financeira no ambiente esportivo. E em que momento que é importante inserir isso? Na base. É na base. Crianças, jovens. É na base, que tá com um sonho, que tá ali. Até porque você consegue. É tão fácil falar da SAP, porque tem todo um ecossistema que inicia a jornada desde o infantil até o mestrado e doutorado. Então, Sim. assim, existe uma esteira de soluções, né? É fenomenal. Nós, como educadores, você terapeuta, pô, é um universo, um ecossistema disponível de conteúdo, material, livros, streaming. É uma esteira. Séries. Gente, é muito conteúdo para que a gente possa desenvolver a mentalidade correta financeiramente, o comportamento adequado para que a gente possa ter uma vida mais próspera e abundante. É isso aí. Então, e são hábitos, né? Então, nós vamos substituindo. E, inclusive, eu gosto de falar muito. Depois eu criei o hábito da leitura. Então, até os 24 anos, eu só olhava o jornal e as figurinhas. Sim. Não gostava de ler. Aí eu peguei esse hábito da leitura. E uma das coisas que Charles Duhigg ele fala que 40% das nossas decisões, elas estão no automático. No piloto automático. Estão as pessoas elas não então, param para pensar, elas vão só fazendo. Exatamente. Se você não vai mudando o hábito, você vai alterando, vai substituindo, criando mini hábitos. E a educação do comportamento financeiro, ele é mental. Então você tem o quê? Que mudar, né, o modelo mental. Uma vez que você muda o modelo mental, aí sim você consegue ter sustentabilidade e manter ali, né, os 4 pilares, que é o diagnosticar, o sonhar, o orçar e o poupar. Sim. Perfeito, perfeito. Adriano, existe uma lei que prevê a oferta do curso de conhecimentos básicos de educação financeira para atletas? Qual é a sua importância? Inclusive, isso está na comissão da Câmara. Então, eu tenho até um nome aqui, a lei. Eu tenho quem que fez também, né? É importante. Deixa eu pegar aqui, porque são muitas informações. Aqui, ó. Nós temos aí Deixa eu pegar aqui, porque eu até anotei. Porque quando se fala de lei, você tem que falar a lei correta para você não dar... Mas assim, existe uma lei que está tramitando lá na Câmara, que é a Comissão Especial do Esporte, que existe já uma lei geral, o número aqui eu não me recordo, mas está aqui, depois a gente pode colocar nos comentários, que aí fica mais fácil, mas que meio que já é dado como certo, precisa passar pela Câmara e pelo Senado. Uhum. O que acontece? A obrigatoriedade no clube formador, nas categorias de base, de oferecer a educação financeira básica. Tá certo? Por que isso? Porque hoje, já os clubes formadores, na base, inclusive hoje, se você pega o ranking das categorias de base, tem lá em torno de 233 instituições e somente 54 tem o selo. O que é o selo? O selo ele tem algumas exigências, né, que é apoio educacional, assistência médica,
treino, preparadores, tanto treinador quanto preparador físico adequado e exclusivo. Então, hoje já existe isso. Por que que isso é bom? Vou trazer um exemplo aqui, né? O próprio Estevam, que foi negociado para o Chelsea, o Endrick, que foi negociado para o Real Madrid. Quem formou ele até hoje, todas as negociações futuras, eles recebem uma parte. Entende? Uhum. Então isso aí é super importante. Ela vem para ratificar aquilo que a gente está tentando colocar, né, nas categorias de base, e meio que a obrigatoriedade. E isso aí é muito fácil, porque a DSOP ela tem todo um ecossistema que consegue entrar nesses clubes, consegue entrar na federação, consegue entrar na CBF e oferecer essas soluções. Sim. Tá certo? Então, assim, é um avanço e eu espero que isso seja concretizado e você que está nos assistindo, tem a sua escola de futebol, academy, o seu clube, nos procure, porque nós já temos um projeto, né, formado, que nós conseguimos sim incluir um plano, né, um trabalho, oferecer um programa anual de educação financeira que você consegue alcançar a base, inclusive os familiares. Que maravilha. Maravilha. Essa é a proposta. Top! Eu não tinha noção, não tinha conhecimento dessa informação, e a gente aos poucos vai tendo aqui conhecimento para que a gente possa entender como funciona esse universo. E a deputada Laura Carneiro. Olha isso, top de linha, gente. Estou falando que aqui a gente só aprende. Aqui os nossos convidados, eles entregam ouro. E Adriano hoje está entregando ouro em pó aqui. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curte, comente, compartilhe. Nós vamos para o comercial e voltamos já já com Adriano Oliveira. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Gente, estamos de volta. E a gente está indo aqui para o finalmente. Eu falo que a hora passa, a hora voa quando a gente está aqui conversando. E eu gostaria muito de agradecer, Adriana, a sua presença aqui. Você trouxe informações preciosas, muitas coisas eu não tinha conhecimento, e aqui a gente aprende. O aprende ou aprende, né? Aprende ou aprende, e eu fico muito feliz de saber, né, um pouco mais da sua trajetória e como que está sendo feito esse trabalho de educação financeira com os atletas. E você vem desempenhando um trabalho muito bacana com esses jovens que sonham, né, em se tornar atletas de alta performance, de ter alta remuneração proveniente do esporte. Sabemos que isso não é para todos, poucos são os que chegam no topo, mas o universo daqueles que estão na base, e que você trouxe informações aqui relevantes, dados e fatos, para que a gente possa entender esse universo um pouco melhor e o quanto que a questão financeira impacta. E é muito bacana a gente ver o trabalho que você vem desenvolvendo com esses jovens. Parabéns! E eu gostaria que você deixasse aqui para as pessoas que estão nos seguindo, que estão conhecendo um pouco do seu trabalho, quem é o Adriano, como que eles fazem para encontrar você nas redes sociais. Hoje, né, só dar um spoiler, a questão da importância do projeto esportivo social. Sim. Então, hoje existem vários caminhos e eu creio que ali é um momento, é um lugar, é um local em que você consegue forjar, né, o atleta, você consegue forjar. E um dos desafios do projeto esportivo social geralmente é o quê? É alcançar recurso. Então é um desafio enorme. Então o meu recado também é para você, empresário, para você que pensa na questão esportiva. Nós colocamos aqui alguns dados, o tanto que é relevante. Inclusive, muito daqueles que não vão chegar no alto rendimento, ele vai trabalhar na sua empresa, e para que ele venha trabalhar e tenha uma qualificação adequada, por que não investir hoje?
né, nesse projeto esportivo social, seja dentro do seu entorno, seja próximo da sua empresa, porque muitas vezes, né, hoje o empresário ele reclama que não tem mão de obra qualificada, mas por que não, né, ter esse momento de inclusão? Então, hoje nós fazemos esse trabalho, eu faço esse trabalho, e para me encontrar, né, tem as redes sociais, eu estou no YouTube, eu estou no Instagram, @_Adriano Oliveira 09. Então, você, empresário, que também quer patrocinar, né, adotar um atleta para que esse conhecimento, a educação do comportamento financeiro consiga chegar não somente na vida desse atleta e da família, nos procure, porque nós temos né, uma esteira de soluções e já estamos aí colhendo frutos. Então, acho que esse é o meu recado para você, e eu tenho certeza que hoje, com algumas obrigatoriedades, né, tem a NR1, nós temos a ESG, que nem não deu tempo para falar, mas graças a Deus a gente tem um pouquinho de conteúdo, nós conseguimos tratar essa questão e fazer um paralelo entre a área esportiva, a área profissional e educação financeira. Então, esse é o meu recado para você. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E o que precisar, se precisar voltar, eu volto. Bora! É muito bem-vindo sempre! E ele trouxe para mim um livro do Reinaldo Domingos, O que eu quero ser? Relato de um adolescente em busca da profissão dos sonhos. Ai, que lindo, gente! Gratidão, gratidão. Eu vou ler esse aqui, eu ainda não conhecia, muito bacana. E, gente, é isso. Olha, Adriano, eu só posso te agradecer por você ter vindo aqui compartilhar com a gente o seu trabalho, a sua trajetória, a sua história e um pouco mais sobre essa questão da educação financeira e a importância dele, principalmente para a questão do esporte, para os atletas, para os jovens que estão adentrando nesse universo e que têm tantos sonhos pela frente. E a educação financeira, do comportamento financeiro faz toda a diferença. E como aqui a gente trabalha e traz esse universo educacional, fica aqui a minha gratidão por você ter aceitado o convite. Volte sempre e eu fico com vocês na próxima sexta-feira, no mesmo bate-horário, às 18 horas, estaremos aqui falando um pouco mais sobre saúde financeira. Agradeço pela presença de vocês, um beijo e fiquem com Deus. Até lá!